Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na anatomia de uma única missão de espionagem. Sabe, daquelas que no papel parecem simples, mas que na prática viram um verdadeiro labirinto de segredos, dramas e, claro, muita adrenalina. E a pergunta que move tudo é essa aí. Porque, vamos combinar, não estamos falando de uma fuguinha de prisão qualquer. O desafio aqui é tirar alguém de um lugar que, oficialmente, nem existe. É o tipo de coisa que já define um bom suspense de espionagem. E o nosso alvo é Russell Adler, uma peça-chave nessa trama toda. E a localização dele? Um pesadelo. Um black site super secreto escondido bem debaixo do centro do poder mundial. E olha só que genial o design desse cenário. Não é só um porão, é uma verdadeira caixa forte pra gente. O fato de ter um único acesso super restrito cria um obstáculo que é quase perfeito, feito para ninguém entrar e, principalmente, ninguém sair. E aqui está o cadeado da nossa caixa forte. A história joga na nossa cara uma barreira de tecnologia que parece intransponível. Não dá para usar força bruta, sabe? A única forma de entrar é com uma chave biométrica. E isso, claro, nos leva direto para a próxima fase da trama, o roubo. Só que, como em toda boa história de assalto, sempre tem uma brechinha. E nesse caso, a vulnerabilidade é um evento social de luxo, acontecendo bem em cima do alvo. Uma festa cheia de gente, de distrações, de segredos e, claro, com a pessoa que carrega a chave nos próprios olhos. E é aqui que a missão muda completamente de tom. A gente sai do thriller de ação e entra de cabeça no suspense de infiltração. O objetivo agora não é atirar, é navegar num ambiente hostil bem diferente. Um verdadeiro ninho de cobras político, para conseguir a chave mais pessoal que existe. E o nosso alvo tem nome: Senador McKenna. Ele é, sem nem fazer ideia, a peça que destrava o jogo inteiro. É uma ironia, né? O cara com todo o acesso e poder é, na verdade, totalmente vulnerável, prestes a ser manipulado sem nem desconfiar. O roteiro apresenta pra gente um plano que parece simples, quase que elegante. 4 passos, bem lógicos, diretos ao ponto. Mas isso é um truque clássico, né? Apresentar a solução perfeita só pra, logo em seguida, jogar um balde de água fria em tudo. E tá aí a complicação. O senador é simplesmente inacessível, sempre cercado, aquele plano bonitinho de 4 passos, já era. Agora a equipe precisa improvisar. A missão deixa de ser um roubo técnico e vira um jogo de manipulação psicológica dos mais complexos. Ok, se a abordagem direta não funciona, a história nos leva pelo caminho mais tortuoso. A equipe precisa criar uma distração, mas não qualquer distração. Tem que ser algo tão grande, tão pessoal, que force o senador a baixar a guarda. E para isso, eles vão ter que mergulhar de cabeça na vida privada dele. A primeira pista vem de uma fala bem cortante da esposa do senador. Com uma única frase, a gente descobre a maior fraqueza do alvo, um caso extraconjugal. É a pontinha do novelo que a equipe precisava para começar a desenrolar esse problema. E o drama só aumenta. Uma conversa ouvida sem querer revela mais um elemento, uma fita de chantagem. De repente, não é só um caso de infidelidade. É uma bomba relógio prestes a explodir. E a equipe está bem ali, no meio de tudo, pronta para usar esse caos a seu favor. O que acontece em seguida é um efeito dominó de manipulação simplesmente brilhante. A equipe não age diretamente. Não, eles são os catalisadores, usando as fraquezas e os conflitos dos outros. Eles entregam a arma para a esposa, que força exatamente o confronto que eles tanto precisavam. E o resultado é esse aí. No meio da confusão familiar que eles mesmos criaram, a equipe consegue o que queria: a oportunidade de ouro. A chave biométrica foi copiada. A primeira fase da missão, a parte mais cerebral, está completa. Com a chave em mãos, a história troca o smoking pelo colete à prova de balas. A missão entra na sua segunda fase e é bem mais perigosa. E como os melhores filmes de ação nos ensinam, nenhum plano sobrevive ao primeiro contato com a realidade. Essa comparação aqui resume perfeitamente a virada na história. A expectativa de uma operação limpa, silenciosa, vai por água abaixo e dá lugar ao caos absoluto. Os alarmes disparam, o tiroteio come solto e a missão vira uma batalha desesperada pela sobrevivência. No meio dessa loucura toda, eles finalmente chegam no alvo. Mas aí vem mais uma reviravolta. Alguém chegou primeiro.
Adler já foi atacado por um grupo misterioso, e isso adiciona uma nova camada de mistério. Quem são eles? O que eles querem com Adler? E o contato é feito. Essa frase estabelece a conexão, oficializa o resgate. Resgatar o Adler era o objetivo, mas agora a equipe precisa lutar para sair de lá. E parece que eles não são os únicos interessados no prêmio. E assim a gente entra no terceiro ato da missão, a fuga. Uma corrida desesperada que não só testa as habilidades da equipe, mas também leva todo mundo a uma revelação chocante, daquelas que redefine tudo o que se pensava até então. A sequência de fuga é uma aula de como aumentar a tensão. Cada etapa é mais perigosa que a anterior. Começa nos corredores apertados da base e termina numa perseguição em alta velocidade pelas ruas da cidade. É pura ação cinematográfica. E durante toda essa fuga, uma pergunta não quer calar. Quem eram aqueles soldados? Bem equipados, super organizados e claramente não eram da agência. A presença deles é uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça, um sinal de que algo muito, muito maior está acontecendo nos bastidores. E então, eles conseguem. Adler está a salvo. A equipe escapou. Por um breve momento, a história nos dá aquela sensação de vitória, de alívio, mas é a calmaria antes da tempestade final. É a preparação para o último grande plot twist. E aí está, a bomba. Uma transmissão de rádio revela a verdade. Eles não são heróis, são criminosos internacionais. A missão não foi um resgate, foi uma armadilha. Eles foram usados para libertar o Adler e, no processo, viraram os bodes expiatórios perfeitos. E isso nos deixa com a grande questão que vai guiar o resto da história. Se a própria organização que deu a missão os traiu, quem está realmente no comando? A missão de resgate do Adler não foi o fim de nada, foi só o começo de uma conspiração muito mais profunda. E a partir de agora, a confiança se tornou o bem mais raro de todos.